O Jardim Secreto, parte 10. O passarinho se agitou em uma copa de árvore e ela ficou de pé no pomar. Agora ela estava do outro lado do pomar e de pé no meio do caminho, do lado de fora de um muro muito mais baixo, e a mesma árvore também estava do lado de dentro. O passarinho está no jardim onde ninguém pode entrar, disse para si mesma. Está no jardim cuja porta foi escondida. Ele mora lá. Como gostaria de poder ver como é. Subiu correndo em direção à porta verde, onde entrara na primeira manhã. Desceu correndo o caminho pela outra porta, então viu-se no pomar, onde parou e levantou os olhos para ver a árvore do outro lado do muro e o pintarroxo, que estava acabando de concluir sua canção, começando a ajeitar as penas com o bico. É o jardim, disse ela. Tenho certeza que é. Deu a volta e olhou atentamente para aquele lado do muro do pomar, mas apenas encontrou o mesmo que encontrara antes. Não havia nenhuma porta. Correu então através das hortas novamente e saiu apressadamente para o caminho do lado de fora do extenso muro coberto de era, caminhando para uma de suas extremidades, onde procurou, mas também não havia porta. Então caminhou para a outra extremidade, olhando novamente, mas nada de porta. É muito esquisito, disse ela. Ben disse que não havia porta, e não há porta. Mas deve ter havido uma há 10 anos, porque o Sr. Craven enterrou a chave. Isso lhe deu tanto o que pensar que começou a ficar muito interessada e sentiu que não estava arrependida de ter ido para Misselthwaite Manor. Na Índia estava sempre com calor e sentia-se constantemente desanimada para cuidar de qualquer coisa. O fato era que o vento fresco do pântano começara a espantar as teias de aranha de seu jovem cérebro e a despertá-la um pouco. Ficou fora de casa aproximadamente o dia inteiro e, quando se sentou para jantar à noite, estava faminta, sonolenta e confortável. Não ficou irritadiça quando Marta disparou a tagarelar. Sentiu como se gostasse mais de ouvi-la e, finalmente, teve vontade de lhe fazer uma pergunta. E a fez depois de terminar o jantar, sentando-se no tapete da lareira diante do fogo. Por que o Sr. Craven odiava o jardim? Disse ela. Ela fez com que Marta ficasse com ela, o que a criada não contestou de forma alguma. Era muito jovem e estava acostumada com o chalé lotado, cheio de irmãos e irmãs, e achava maçante ficar no grande salão dos criados, no andar de baixo, onde o lacaio e as chefes das criadas ridicularizavam seu sotaque de Yorkshire, sempre a considerando como uma coisinha vulgar, enquanto sentavam e cochichavam entre si. Marta gostava de conversar e a estranha criança, que vivera na Índia e fora servida pelos negros, era uma novidade suficiente para atraí-la. Marta sentou-se diante da lareira sem esperar ser convidada. — Você ainda está pensando naquele jardim? Disse ela. Sabia que ficaria. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando ouvi sobre ele pela primeira vez. Por que ele o odiava? Mary persistiu. Marta cobriu seus próprios pés, o que a deixou muito confortável. Ouço o vento uivando em torno da casa, disse ela. Você mal conseguiria se manter de pé no pântano se ficasse lá fora esta noite. Mary não sabia o que a palavra uivando significava até que ouviu o vento e então compreendeu. Devia significar aquele ruído cavernoso que estremecia e rugia várias vezes em torno da casa, como se o gigante que ninguém podia ver a estivesse açoitando e batendo nas paredes e janelas para tentar arrombá-las. Mas sabia-se que ele não poderia entrar e, de alguma maneira, isso fazia qualquer um se sentir muito seguro dentro de um quarto aquecido por fogo de carvão incandescente. Mas por que ele o odiava tanto? Ela perguntou depois de escutar o vento. Queria saber se Marta sabia. Marta então deixou escapar seu vasto conhecimento. Preste atenção, disse ela. A Sra. Medlock disse que não devíamos falar sobre isso. Há muitas coisas neste lugar que não são para serem discutidas. São ordens do Sr. Craven. Seus problemas não são assunto de nenhum dos criados. Se não fosse pelo jardim, ele não seria como é. Era o jardim da Sra. Craven, que ela criou logo que se casaram.
Ela simplesmente o amava e eles mesmos costumavam cuidar das flores. Nenhum dos jardineiros tinha sequer permissão para entrar. Ele e ela costumavam entrar, fechar a porta e ficar lá horas e horas lendo e conversando. Ela era uma jovem e havia uma árvore antiga com um galho dobrado onde ela costumava se sentar. E ela fez rosas crescerem neste galho. Mas um dia, quando estava sentada lá, o galho quebrou e ela caiu no chão, ficando tão gravemente ferida que morreu no dia seguinte. Os médicos achavam que ele perderia a razão e morreria também. Eis porque eu odeio o jardim. Ninguém nunca entra lá desde que isso ocorreu, e ele não permitirá que ninguém converse sobre isso. Mary não fez mais perguntas. Olhava para as labaredas vermelhas e ouvia o vento uivando, e parecia estar uivando mais ruidoso do que nunca. Naquele momento, uma coisa muito boa estava acontecendo para ela. Na verdade, 4 coisas boas aconteceram para ela desde que chegou em Misselthwaite Manor. Sentiu como se compreendesse um pintarroxo e ele a compreendesse. Correu ao vento até sentir o sangue aquecer. Esteve saudavelmente faminta pela primeira vez em sua vida e descobriu o que era ter pena de alguém. Mas da mesma forma como ouvia o vento, começou a ouvir mais alguma coisa. Não sabia o que era, porque a princípio mal podia distinguir aquele som do próprio som do vento. Era um som curioso, quase como se uma criança estivesse chorando em algum lugar. Às vezes o vento produzia um ruído mais alto do que o choro, mas logo Dona Mary certificou-se de que o barulho vinha de dentro da casa, não de fora dela. Era distante, mas vinha do lado de dentro. Sabendo disso, virou-se e olhou para Marta. "Você ouve alguém chorando?" disse ela. Marta de repente ficou confusa. "Não", respondeu ela. "É o vento. Às vezes ele soa como se houvesse alguém perdido no pântano a se lamentar. Ele faz todos os tipos de sons." "Mas ouça", disse Mary, "vem de dentro da casa, do andar de baixo, de um daqueles longos corredores." E naquele mesmo momento, uma porta deve ter sido aberta em algum lugar no andar de baixo, pois uma grande e impetuosa corrente de ar soprou pelo corredor. A porta do quarto onde estavam sentadas foi escancarada com um estrondo e no instante em que ambas se puseram rapidamente de pé, a luz foi apagada e o som do choro vindo do andar de baixo foi espalhado de modo que se podia ouvi-lo com mais clareza do que nunca. "Ouça", disse Mary. "Eu lhe avisei. É alguém chorando e não é uma pessoa adulta." Marta correu, trancou a porta e girou a chave, mas antes que fizesse isso, ambas ouviram o som de uma porta em algum corredor distante se fechando com uma pancada, deixando tudo em silêncio, pois até o vento parou de uivar por um breve instante. "Era o vento", afirmou Marta com teimosia. "E se não era, era a pequena Betty Butterworth, a copeira. Ela sentiu dor de dente durante todo o dia." Mas a reação conturbada e constrangedora de Marta fez com que Dona Mary a olhasse com muita atenção. Não acreditava que estivesse falando a verdade. No dia seguinte, a chuva caiu em abundância novamente, e quando Mary olhou através de sua janela, viu que o pântano estava quase escondido pela névoa e pelas nuvens cinzentas. Não se poderia ir lá fora hoje. "O que vocês fazem em seu chalé quando chove assim?" ela perguntou a Marta. "Tentamos aquecer uns aos outros, principalmente", respondeu Marta. "Ah, nessas ocasiões parece que nos multiplicamos. Mamãe é uma mulher bem-humorada, mas fica bastante perturbada. Os maiores saem para o curral e brincam lá. Deacon não se importa com o tempo chuvoso. Simplesmente sai da mesma forma que faria se o sol estivesse brilhando. Diz que nos dias chuvosos vê coisas que não se mostram quando o tempo está bom. Encontrou uma vez um filhotinho de raposa meio afogado em seu buraco e o trouxe para casa na parte frontal de sua camisa para mantê-lo aquecido. A sua mãe fora morta nas proximidades. O buraco estava inundado e os filhotes